Olá, 47 anos se passaram após o golpe de 64. Foram 20 anos de tortura, assassinatos e prisões ilegais. A ditadura militar foi um período da história do Brasil marcado pela violência e pela falta de liberdade. Cerca de 500 pessoas foram mortas e ficaram desaparecidas e milhares foram presas. Neste baú de crueldades, as torturas cometidas incluíam choques elétricos, afogamentos e muita pancadaria. Em 1968, o início do período mais duro do regime militar, a tortura passou a ser amplamente empregada, especialmente para obter informações dos militantes e pessoas envolvidas com a luta pela democracia no Brasil. E muitas mulheres sofreram essa violência. Para falar sobre o tema, nós convidamos aqui no Toda Mulher a Cecília Coimbra, ela que é presidente do grupo Tortura Nunca Mais. Cecília, você era estudante de psicologia e foi presa em 1970. Por que você foi torturada aqui no Rio de Janeiro? Veja bem, eu desde antes do golpe civil-militar de 64, eu era militante do Partido Comunista Brasileiro, do PCB. E divergi do partido, saí do Partido Comunista e comecei a ter alguns encontros com alguns militantes que mais tarde formaram o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o chamado MR8, que surgiu aqui, principalmente em Niterói, no Rio de Janeiro. E houve uma denúncia anônima, né, em 1970, contra eu, contra o meu ex-marido, e a nossa casa foi simplesmente tomada pelo Primeiro Exército, pessoal ligado à Polícia do Exército, DOI-COD, né, que funcionava ali na Barão de Mesquita, ali na Tijuca, e com a denúncia de que nós tínhamos ligações com o sequestro do embaixador norte-americano. Naquele momento, agosto de 1970, havia sido sequestrado o embaixador alemão. Eles não tinham nenhuma informação sobre o sequestro do embaixador alemão. E em cima dessa falta total de informações, eles acharam que porque nós tínhamos alguma ligação, teríamos tido alguma ligação com o sequestro do embaixador norte-americano, nós simplesmente fomos pegos, né? Nós não tínhamos não éramos organizados naquela época, nós inclusive éramos pessoas que tínhamos vida legal. Eu era professora de história, estudante de psicologia à época, meu marido era professor de filosofia, estudante de psicologia também, e apesar da gente ter vida legal, justamente até por a gente ter uma vida não clandestina, mas uma vida legal, a nossa casa era uma casa onde todo mundo, né, se escondia, se guardava. A gente ficou com pessoas em casa que a gente nem sabia quem eram. A gente tinha uma solidariedade muito grande, porque a gente discordava de alguns caminhos que os companheiros estavam tomando. Não sabíamos qual caminho seria para tomar. Mas a gente achava que a gente tinha que estar ali para hipotecar total solidariedade aos companheiros. A gente fazia assim muito trabalho com as famílias, a gente pegava dinheiro e levava para as famílias que estavam mais necessitadas, cujas pessoas estavam presas, né, alguns companheiros presos. E em cima disso, dessa nossa atuação, eles acharam que a gente poderia saber alguma coisa do sequestro do alemão. Nós efetivamente ficamos na nossa casa com 2 companheiros que participaram do sequestro do embaixador norte-americano, o Fernando Gabeira e o José Roberto Spigner, que depois foi morto violentamente pela polícia em São Paulo. E não tínhamos maiores informações e fomos presos. A minha família toda foi presa, sem saber nada, sem ter nenhum tipo meus 3 irmãos foram presos, não tinham nada, nenhum tipo de militância. E por eu ter tido militância anterior, né, eles acharam que a gente teria alguma informação e aí ficamos 2 dias no DOPS e 3 meses e meio incomunicável no DOI-COD, na Polícia do Exército ali da Barão de Mesquita. E realmente foi um período terrível, e um período, como eu canso de falar para as pessoas, foram 41 anos atrás, né? Mas parece que foi ontem, né? Essas marcas que a tortura nos deixa, né, são marcas invisíveis que estão aqui no nosso corpo, não aparecem, mas que estão aqui, né? E que eu acho que o importante disso é a gente poder não utilizar essas marcas não como uma coisa de vítima, de pobre coitada, mas como uma sobrevivente que foi ator, né, de uma determinada história. Eu acho que a violência que as mulheres sofreram, e que todos os opositores políticos sofreram, essas violências ainda não foram contadas.
na realidade, né? Os arquivos da ditadura continuam fechados, a 7 chaves, não se abrem esses documentos, né? Os testemunhos que essas pessoas dão são importantíssimos, né? Que não é por acaso que eu estou aqui, né? A tortura é uma coisa indizível, é uma coisa assim indescritível. Porque, principalmente com a mulher, né? A mulher, ela é desqualificada o tempo todo. A primeira coisa que te colocam, né? É quando você chega no DOI-CODE, quando eu cheguei, pelo menos, no DOI-CODE, me colocarem nua, né? E me desqualificaram enquanto mulher, dizendo, o seu marido também está preso, e seu filho foi entregue aos juizados menores, e eu acreditei nisso, eu tinha um filho de 3 anos e meio à época. E, de uma forma muito perversa, me jogavam contra, né, o meu marido à época. Me levavam para vê-lo ser torturado, né? Uma das coisas que me emociona muito até hoje é o fato dos gritos que eu ouvi, né? Que eu fui, choques elétricos em todas as partes do corpo, né? E aqueles gritos me acompanharam durante muitos anos, né? Então, falar disso, eu acho que é falar de uma grande dor, mas é falar também de uma grande luta, para não esquecer isso, né? Para que esse período possa ser conhecido por toda a sociedade brasileira, para que esse período efetivamente possa ser estudado nas escolas, né? Para que aqueles que foram violentados, como eu e muitos outros militantes que não estão mais aí, né? Ou enlouqueceram, ou morreram, né? E principalmente os familiares de mortos desaparecidos, né? Que é uma tortura permanente. Você não saber o que aconteceu com teu ente querido, não ter nenhuma informação, isso é uma tortura cotidiana. Eu acompanho isso, né, há 26 anos pelo Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. E sei que isso é uma tortura, assim, tem mães que não mudam de endereço, ficam desesperadas quando o telefone muda e tem que mudar, porque no fundo elas acham que o filho possa estar vivo. Então, quer dizer, falar desse período, né, é falar, como eu disse, de uma grande dor, de um grande sofrimento, mas é falar também de uma luta, de uma geração que lutou para que a gente pudesse realmente viver numa democracia, né, para que a gente efetivamente pudesse viver num país, infelizmente a gente já está longe disso, né, mas um país onde toda a sociedade pudesse saber efetivamente da sua história. Nesse período, as casas, não existia um controle, as casas eram invadidas e tomadas e as mães tinham seus filhos retirados, sim, algumas amamentando, outras grávidas, sim, mesmo assim eram torturadas. Sim, sim. Eu tive, inclusive, com uma mulher, Maria do Carmo Menezes, que eu depois reencontrei muitos anos depois em Paris, exilada. Ela estava grávida de 7 meses, né? E chegou na nossa cela totalmente deformada, né? Sem dente, com a cara... E davam... Tinha um médico que a gente denunciou depois, a gente conseguiu a cassação desse médico, do registro de médico dele, Amilcar Lobo. Amilcar Lobo era um sujeito que, inclusive, era candidato a psicanalista, ele fazia formação em psicanálise, né? E nós, quando saímos, denunciamos, né, esse sujeito. E ele era uma das pessoas que acompanhava, entre aspas, principalmente as mulheres, as presas políticas antes, durante e depois das torturas. Então, por exemplo, ele entrava com um soro de hospital e dava soro na Maria do Carmo. Nós ficamos de início espantados, né? E depois a Maria do Carmo era levada para ser torturada. E aí nós percebíamos que deveria ter alguma coisa naquele soro para que não desse alguma contração, porque o choque elétrico, né, quem passa pelo choque elétrico é uma coisa horrível, é indescritível o choque elétrico, você perde qualquer controle, né? Quer dizer, a primeira coisa que me fizeram foi me botarem nua, me molharem e me darem choque em todas as partes do corpo, principalmente nas partes mais sensíveis, que é ouvido, boca, nariz, vagina, ânus, né? Então, é uma coisa que veja bem, a tortura, ela não é de uma pessoa sádica. A tortura, ela foi um instrumento oficial do Estado brasileiro. A tortura hoje continua acontecendo. Nesse momento, Graciela, que a gente está conversando, alguém está sendo torturado nessa cidade, infelizmente. Quer dizer, a tortura não acabou, né? Quer dizer, por isso é importante a gente estar podendo falar sobre essas questões aqui, né? As mulheres que eram torturadas, o que as pessoas queriam que elas contassem? Onde estavam os maridos, o que elas sabiam, e mesmo que as pessoas não soubessem, continuavam sendo torturadas? Veja bem, a tortura, imediatamente a tortura é um dispositivo para te tirar informação. Agora a tortura, ela tem um efeito muito maior,
Porque a tortura, ela produz, na sociedade em geral, um medo muito grande. Durante o período da ditadura civil-militar aqui no Brasil, de 64 a 85, quer dizer, a sociedade foi bombardeada de campanhas anticomunistas. Não é por acaso que grandes redes de televisão se fizeram naquele período, né? Os meios de comunicação se desenvolveram enormemente, né? Em nome da dita segurança nacional, as comunicações, as telecomunicações se desenvolveram enormemente. Então, a população brasileira foi bombardeada através do terror e do medo do perigoso comunista, né? Então, além de obter a informação, a tortura tem um papel social importantíssimo. Pelo medo, ela produz a conivência e a omissão da sociedade. E que foi o que aconteceu no Brasil. E quem eram essas mulheres torturadas? Eram médicas, estudantes, esposas? De um modo geral, eram militantes ou mulheres, de companheiros militantes, né? A maioria era militante. Nós temos o caso, por exemplo, da Hilda, que foi presa em São Paulo, mulher do Virgílio Gomes da Silva, desaparecido político. Ele participou do sequestro do embaixador norte-americano e o Virgílio foi simplesmente trucidado. E é desaparecido até hoje. Eles prenderam a Hilda, que era companheira do Virgílio, mas que não tinha nenhum tipo de militância, e prenderam os 4 filhos de Virgílio. Inclusive, Hilda amamentava uma criança na época, a mais jovem, a criança mais nova, né? Temos vários casos. A Rose Nogueira, de São Paulo, jornalista. A Rose foi presa logo depois de ter tido um filho, né? E foi presa já todo com os seios cheios de leite. A descrição da tortura de Rose é uma coisa assim, né, impressionante. Então, de um modo geral, as mulheres eram militantes, né? E em número menor eram mulheres de companheiros que eram militantes, que não tinham militância, mas essas eram em número menor, né? E as mulheres, porque a tortura é uma coisa muito machista, né? Muito machista, né? Uma das coisas que eu fui recebida no DOPS, quer dizer, antes de ir pro DOI-CODE, antes da cobra fumar, como a gente dizia na época, ao som de sua filha disso, com quantos você fez amor, só que eles não diziam fez amor, né? Então você era recebida de uma forma, assim, de desqualificação para te colocar como mulher, como esposa, né? Assim, como o lixo. Né? O fato de te colocarem nu é para te tirar tuas defesas, né? Para você ficar à mercê do outro, né? E é um cotidiano de humilhação, de tortura, porque de madrugada, quando os caras não tinham o que fazer, eles nos chamavam para conversar. E aí, quando a gente ouvia o barulho da chave chegando, porque os caras, durante anos eu não conseguia ouvir barulho de chave, né? E a gente dizia, quando parava na nossa cela, ficava todo mundo com a respiração suspensa, se passava, dizia, passou, mas quem será dessa vez, né? Então, de madrugada, quando os caras não tinham o que fazer, os torturadores não tinham o que fazer, não tinham gente para fazer interrogatório, ou algum cerco para ser realizado, eles nos chamavam para papo furado. E aquilo era, né, fora de madrugada passavam, abriam a nossa porta abruptamente, jogando luzes na nossa cara, com um cão policial farejando, né? Então, quer dizer, era um cotidiano, foram 3 meses e meio de isolamento. Eu fiquei primeiro 1 semana e pouco sozinha, uma solitária, e depois fui colocada junto com outras mulheres, né? Mas apesar disso, quer dizer, a companhia das outras presas era uma coisa, era um alento. Preferia você estar junto do que estar sozinha. Agora, era terrível, né? Porque a cada uma que era chamada, a gente ficava com a respiração em suspensa. O que será dessa vez? Né? Eu tive o caso, por exemplo, da Dulce Pandolfi, é um caso professora de história. Ela estava uma jovem, ela tinha 20 e poucos anos, ela estava presa comigo e, como Dulce era uma pessoa muito bonita e muito jovem, a Dulce foi usada como cobaia para aula Novos Torturadores. Então, quando de repente Dulce já estava há algum tempo presa, porque normalmente eles nos chamam logo que a gente é preso para fazer a cariação, para levar para casa né? E depois Dulce já estava quase 2 meses presa, quando Dulce de repente foi chamada. E aí nós lá, o prédio do DOI-CODE é um prédio que ainda existe, fica nos fundos da Polícia do Exército, lá no Maracanã, na Avenida Maracanã, e o primeiro andar é onde se praticavam as torturas, e em cima, o 2º andar é onde ficavam as celas. Do 2º andar nós ouvimos os gritos de Dulce. Quando Dulce volta para a cela toda, né,
toda, né, fragmentada, toda, e a gente coloca ela debaixo de um chuveiro, o cara diz assim, ela vai descer de novo, o soldado, né? E ela diz, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Tem um bando de homem à minha volta, me botaram no pau de arara, me estão dando afogamento, choque elétrico, e eu não sei o que está acontecendo, não me fazem nenhuma pergunta. Aí eu me lembrei que antes de eu ter sido presa, eu tinha lido um documento de algumas organizações que diziam que estavam usando presos políticos como cobaia para aula Novos Torturadores. Eu disse, Dulce, isso é aula. Eles estão te usando como cobaia. E dito e feito, o caso da Dulce abre, né, o Brasil Nunca Mais, contando essa história da Dulce ter sido usada como cobaia para aula a novos torturadores, né? Então, são assim situações que a gente não vai poder esquecer, mas que a gente tem que transformar isso em luta da gente hoje, né? Tá, ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher hoje falando a respeito da tortura de mulheres na época da ditadura militar. No próximo bloco nós voltamos para falar a respeito das conquistas nessas 2 décadas de tortura nunca mais.